tomar o nosso café. Amém? Bom, o Espírito, como você, veja que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é parecido com Deus. Você lembra disso? Gênesis 1:26, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E já que você tem personalidade, já que você é uma pessoa, você tem personalidade, então você tem intelecto, vontade e emoção, não é isso? Você tem intelecto, mente, vontade e emoção. Se você foi criado à imagem de Deus, então você foi criado com as mesmas características que Deus tem. Logo, o Espírito de Deus, ele é Deus. E então ele tem mente, intelecto, tem vontade, tem emoção. E nós iremos falar aqui sobre isso. Deixa eu te explicar aqui comigo, por favor. Queria que você fosse comigo. Você está pegando aí? Você pode ir lá em 2 Coríntios comigo? Não, 1 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 diz o seguinte, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, fala, mais uma vez eu vou repetir para que você entenda, você tenha ciência disso. O Espírito, assim como você tem personalidade, assim como você é uma pessoa, toda pessoa tem intelecto, mente, vontade e emoção. Já que você foi criado da mesma substância, da mesma essência de Deus. Lembre Gênesis 1:26, imagem e semelhança, já que você é a imagem e semelhança de Deus, já que você tem as mesmas características então de Deus, e o Espírito Santo, que nós estamos falando sobre ele, e o Espírito Santo é Deus, logo o Espírito Santo tem uma personalidade. Ele é como uma pessoa. Ele tem intelecto, mente, ele tem vontade e ele tem emoção. Grave isso. Já que você é a imagem e semelhança de Deus, você foi criado igual a Deus, não é? Você tem as mesmas características e você tem uma personalidade. Deus, então, ele tem essa personalidade, ele tem vontade, intelecto e emoção. Uma mente, uma vontade e uma emoção. E emoção. Deus tem emoção. O Espírito Santo, então, ele tem vontade, certo? Ele tem uma mente e ele tem emoção. Então, quando você olha para o Espírito de Deus que está aí agora mesmo, como nós já falamos aqui várias vezes, que o Espírito de Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente. Onipotente, tem todo o poder, é o poder que operava em Jesus. Toda vitória que Jesus Cristo teve, toda vitória que veio por Jesus, todos os milagres, sinais, manifestações, triunfos, curas, multiplicação, prodígios que aconteceu na vida de Jesus, se deu por causa da pessoa maravilhosa, amiga do Espírito Santo. Jesus jamais largava do Espírito Santo. Jesus andava constantemente, continuamente. Jesus andava em relacionamento, na unidade, na percepção dessa pessoa gentil do Espírito Santo. E como eu disse para você, para que
ele até mesmo pudesse vencer as tentações e a Satanás, as artimanhas, as palavras de ilusão, não é? As miragens do diabo, não é? As propostas satânicas de dar, se você prestar atenção, tudo que ele falou, o diabo falou para Jesus, foi justamente as necessidades humanas. Quando Jesus teve fome, ele queria oferecer pão, necessidade humana. Ele queria dar glória, riqueza, dinheiro a Jesus, para que Jesus se prostrasse. São todas essas coisas que vêm sobre nós, que muitas vezes quer nos sucumbir, quer nos impulsionar, quer fazer com que a gente perca mais a percepção de Deus, da pessoa de Deus, não é? Do que quer que a gente perca, visualize mais as necessidades dessa terra, o desejo e o anseio de querer adquirir dinheiro, riquezas ou honras, do que viver na companhia gentil, amiga e doce do Espírito de Deus. Como eu estava ontem falando sobre prosperidade, tocando um pouco sobre isso, eu estava dizendo que não há problema algum de você viver uma vida próspera. A questão é, Deus quer trazer dinheiro para você, Deus quer que você prospere, Deus quer que você avance. A questão é, onde é que está o tipo de coração que você tem? Se isso tem tirado você da intimidade e da companhia do Espírito de Deus, então pode ter certeza, você está sendo ludibriado, enganado. Você está vivendo uma miragem que logo você vai perceber que você caiu no lugar errado. Mas quando você entende quem te guia, anda em comunhão, em intimidade, como eu estava falando ontem, o Deus que mora em mim, que não é verdadeiro. Se você não viu esse vídeo ainda, vai ir depois, pega depois, não agora. Agora você vai estar ouvindo essa palavra comigo. Vai lá nos nossos vídeos, procura lá, que você vai ver esse Deus que nosso próprio ego, nossos próprios desejos criam e manda nele e diz que é Deus. Quer que ele faça aquilo que a gente quer, não é? Não é o que ele quer em nós, mas aquilo que a gente quer. E quando nós não recebemos isso em nós, isso não chega nas nossas mãos, nós começamos a nos esfriar e pendemos para outros caminhos que quer satisfazer a carne. Mas o Espírito de Deus, eu falei até sobre o apóstolo Paulo, como ele soube passar por necessidades e abundância, não é? Se você me acompanhou ontem, você viu sobre esse tema. E hoje, eu estou lhe falando que a única vitalidade, força, magnitude, plenitude, a única coisa que vai te levar a viver uma vida próspera de verdade, uma coisa que vai te levar a viver uma vida abundante, a única forma que vai fazer com que você seja livre do peso da religião. Exatamente, o jugo de viver. Tem muita gente dentro da igreja que está cansada, está andando em departamentos, líderes que estão constantemente nas igrejas, ali todos os dias, vivendo todos os dias aquela religião, e está fadonhado, cheio de jugo, cansaço, e faz isso em nome de Deus, quando na verdade isso não tem nada a ver com Deus, porque o Espírito de Deus, ele chama você para a liberdade. Eu não devo e jamais irei fazer as coisas de Deus por obrigação. Eu sempre digo que se você entra, por exemplo, em um departamento porque não tem ninguém, só por bondade humana, você cria, olha, escute isso, entrar em um lugar por bondade humana traz consequências desumanas. Vou repetir isso de novo.